Pastor, então, me tira uma dúvida. Você voltou para os caminhos do Senhor antes de casar com seu digníssimo esposo, pastor, que inclusive está aqui nos assistindo, né? Tá de camarote nos assistindo, ou você voltou depois que você casou? Não, ele foi me buscar. Ele que foi te buscar. É. Conta pra gente como é que foi essa história. Então, hã, pastor Paulo, eu vou falar porque não é segredo para ninguém, né. Pastor Paulo foi noivo por 5 anos. E congregava, né, estava, congregando, trabalhando na casa do Senhor, era um jovem na casa do Senhor. E ele queria muito casar, né, queria colocar a vida dele no altar do Senhor, porque realmente o Senhor já tinha um chamado sobre a vida dele. E só que o Senhor acho que já tinha colocado lá: "Olha, você tem que buscar alguém lá fora que está clamando muito, que está chorando muito, né. Buscar lá fora? Lá fora no mundo. Aí Olha eu vou te só, hein? explicar. Vamos lá. Ele 5 anos de noivado e queria casar, e a noiva dele se esquivando daqui, se esquivando dali, graças a Deus. Perdeu, né? Não perdeu. Aí É. e aí ele falou assim: "Não, eu vou dar um basta nesse noivado, porque não vai virar nada mesmo, não vai casar, e eu preciso colocar meu ministério para andar, né, minha vida para andar". E aí ele terminou o noivado, só que é tão interessante, e aí eu não aconselho ninguém fazer isso, mas quando o Senhor ele tem um propósito, né, aí ele direciona e ele faz. Porque muitas das vezes a gente escuta algumas coisas e a gente quer fazer igual, né. O Senhor ele direciona, coloca a vida no altar do Senhor. E aí ele falou: "Não, eu vou terminar esse noivado", e aí ele foi radical, ficou nervoso e acabou saindo da igreja. Saiu da igreja. Saiu. Entregou a carteirinha para o pastor, falou que não ia mais para a igreja. Ele já tinha um cargo lá? Ele era cooperador. Cooperador. É. E ele já tinha feito muitos trabalhos na igreja, né, e aí ele resolveu sair, falou: "Não vou ficar mais". Aí então o pastor falou: "Olha, mas e aí? Mas você vai para outra igreja? Eu vou te dar carta, né, irmão Paulo, tal, a gente vai te visitar". E ele: "Não, não, não, eu tô saindo". E aí ele saiu mesmo, sim, mas foi um período. Só realmente para me buscar no mundo. E aí nós nos conhecemos, no trabalho. Eu e ele éramos segurança bancário. Olha só. É. E aí ele chegou lá no meu serviço para trabalhar e o supervisor falou assim: "O Ailsa, você vai ensinar aqui para o Paulo, né, como funciona a porta giratória", porque ele estava como segurança, mas segurança em clube, né. E aí eu falei assim: "Então vamos lá", né, passar tudo para ele, o trabalho. E aí nisso que a gente se conheceu, tudo, eu já fui falando com ele que: "Ó, a porta giratória não é fácil, né", ali na Roberto Kennedy ainda que a gente trabalhava no Itaú, ali na Roberto Kennedy, era bem, perigoso. E aí eu falei: "Então não é fácil, tem que ficar atento e tudo mais, blá-blá-blá". Só que quando eu conheci, é engraçado que a gente se conheceu e a nossa fala, a nossa conversa só era de Cristo, a igreja e casamento. Peraí, vocês estavam fora da igreja e só falavam de igreja e E casamento? casamento. Que coisa. Não tinha outra conversa. Era muito interessante. Quando a gente fala isso, a gente fala: "Nossa, o Senhor, ele realmente ele colocou as coisas no lugar", né. E eu costumo dizer sempre que o nosso casamento, não é um casamento, é propósito. Teve propósito nisso. O Senhor, ele juntou o propósito, né. Eu falo sempre isso na igreja. O Senhor, ele juntou eu e ele para um propósito. E aí, logo a gente falando só em casamento e igreja e o Senhor, e aí como ele tem muito a Bíblia, né, e pregava muito, aí eu fui escutando muito do Senhor, mais e mais dele, né, porque como eu te falei, eu fui, fiquei no raso, né, não sabia nada da igreja. Então, no escudo ali, ele sentado no escudo e eu embaixo fazendo a segurança, quando não era ele embaixo e eu sentada no escudo, a gente só ficava falando de Cristo, né, e ele me falando sobre a Bíblia,
me ensinando muito. Aprendi O muito. escudo é aquela, como se fosse uma torre que fica lá em cima, aquela visão do alto que o segurança tem, é isso? Isso, é esse Tá certo. mesmo, é Você esse tá mesmo. falando aqui, eu tô imaginando a cena. É esse mesmo. E ali a gente só ficava conversando sobre Cristo e ele falando sobre a Bíblia, né? E era muito interessante. Então eu vi muito amor nele pelo Senhor, né? Muito amor. E aí, quando ele falou o que que aconteceu, aí eu falei assim, mas e aí? Ele, não, eu vou voltar, eu não tô afastado, eu vou voltar, né? E aí depois a gente foi entender que ele realmente só saiu para me buscar. Porque a gente sabe, né? Jovem, na casa do Senhor, buscar uma mulher fora, né? Porque eu estava afastada. E ele estava direitinho na igreja. Então o Senhor fez assim um puxão, vem e vai. Foi muito forte isso. Quer Muito dizer, ele forte. não chegou nem a experimentar as coisas do mundo. Não, Foi mais uma questão, realmente um propósito de Deus, ele sim, sair para te encontrar. para me encontrar. E me resgatou. Aí eu sempre falo para os irmãos lá da igreja, e eles sabem disso, que o pastor é o meu Boaz, né? Ele é o meu Boaz, ele remiu a minha vida, assim, né? O Senhor, ele é meu tudo, mas o Senhor usou ele para me resgatar mesmo. Existe uma Ailsa antes do Paulo, Sim, pastor Paulo, e uma depois, sim, literalmente. 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 Ele tá te vendo agora. Fica à vontade Não é, você marido? declarar a importância dele, o amor que você sente por ele. Os teus membros estão vendo também. A gente percebe que você fica até emocionada, de fato. É com você, pastora. Amém. Ele sabe que ele é o meu tudo. Se não fosse o Senhor colocar o pastor Paulo na minha vida, eu não estaria aqui. E aí não é só porque teve um casamento, né? Mas é porque realmente ele é o que me resgata todos os dias. Estar na presença do Senhor é maravilhoso, mas a gente precisa de um companheiro, de uma pessoa para estar sempre nos resgatando. E todos os dias ele me resgata com força, com amor, com paciência. E eu sou muito grata pela tua vida. Grata mesmo pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida através da sua vida. A nossa vida é uma só. E eu te amo. Muito.